Pra daí hoje te falar assim, como que eu me enxergo hoje de maneira não religiosa, mas de maneira a tentar compreender a fé, que é uma coisa bem complexa, né? Eu acredito em Nosso Senhor Jesus Cristo, acredito em Deus. Ó, ouvi o trovão aí, cara. Tá chovendo Viu mesmo só? aí. Tá estudando bastante. Pois é, eu tô aguardando a vinda agora do El Ninho com força, né? Que assim, veio na questão do frio, né, intensificou, mas as chuvas, conforme o que é previsto, ainda não. E eu acho que vão começar a Uhum. acontecer agora em junho, e o pessoal falou que os meses assim temerosos é de agosto a setembro, que daí vai dar coisa Uhum. feia na região sul. Aqui não é muito de chover. Até antes de ontem estava bastante sol. O que me admira bastante aqui é o clima, né? O céu tá sempre azul, sempre aquele azul maravilhoso, né? Nenhuma nuvem no céu, o clima, né? Muito bonito, Cara, o Rio bem Grande do Sul tropical. geralmente também, cara. Só Uhum. que de uns anos pra cá tem uma época aí que é bem chuvosa, né? Não é o que tá ocorrendo agora, mas a promessa Uhum. Eu é. O imagino. pessoal fala aí, devido ao aquecimento do oceano, o que vai rolar? Furacões, Uhum. provavelmente, vendavais fortíssimos, trovões assim que vão chegar ao ponto de rachar uma casa. Nossa. E fora, obviamente, a quantidade de água que vai ser assim. Os caras falaram, vai ser provavelmente 3 vezes maior do que foi em maio de 2024. Então, cara, se daquela vez já alagou por tudo aqui, né, de uma cidade Foi ser feio, né? varrida do mapa, Sinimbu não existe mais no mapa. Então, se aquela chuva voltar 3 vezes maior, cara, o Rio Grande do Sul, metade dele vai para baixo Muito gente d'água. foi afetada com aquela enchente? Onde eu tô aqui, É, a foi, né? BR-116, que é uma estrada federal, ficou intransitável meses. Tu não podia Você sair. lembra? Aham. Você se recorda? A gente vai voltar já ao assunto da religião de novo, tá? Mas você lembra quando deu aquele terremoto no Chile? Se eu não me engano, foi ano passado, né? O último terremoto que deu, o ano retrasado. Ah, não. É que geralmente quando acontece aqui, por ser América do Sul e tá conectado, Uhum. geralmente lá também rola, né? E como eu sei que no Pacífico ali tem o Ah, aquecimento do oceano bem intenso, cara, vai afetar toda, da linha do Equador pra baixo, cara. Aqui na uhum. América do Sul a gente tá lascado. Porque se não me engano, foi a última vez que teve aquele terremoto no Chile, chegou a afetar a minha cidade lá em Minas Gerais. Chegou a dar um terremoto lá também, Ah, em pequena então, escala. sanguineamente tu é mineiro, mas tu viveu uma vida Na no. verdade, eu costumo falar que é uma ruptura narcisística, né? Eu nasci em Petrópolis, né? Sou fluminense, Ah, tu é mas fui carioca, então. criado em Minas Gerais. Aí eu peguei sotaque, né? Herdei sotaque. Ah, Mas, então tu é carioca de nascimento, ou seja, fluminense, isso. mas muito tempo viveu lá e. Eu nunca Uhum. saí muito daqui, né, cara? Conhece o Sudeste, algum lugar daqui ou não? Infelizmente não, cara. Só de Uhum. passagem ali por Guarulhos no aeroporto, né? É Uhum. muito rápido. Por fora, né? Mas. Ou seja, não conheci nada. Não pisei fora do aeroporto. E Uhum. aí, Minas é um lugar que eu acho fantástico, né? Historicamente. E aí, outra, por ser um estado bem grande, tem muita diversidade ali de bioma também, né? Então é uma região Uhum. que me atrai muito um dia conhecer. Ouvi falar, né, a respeito de terremotos na região, porque daí tem um rapaz do ramo. Porque assim, devido à minha profissão, eu falo com pessoas fora do meu estado, né? Então assim, meu alcance ele é muito no Pará e região Uhum. centro-oeste e sudeste, né? É o nordeste e ali a região Amazonas e Roraima, que aquele pessoal ali não... Vamos dizer que não é que o meu nome não chegue lá, mas eu acho que não é... A procura não existe assim muito forte para topografia, né? Uhum. Então, os lugares onde o pessoal fala comigo é do Pará para baixo, região sudeste e centro-oeste com força, e um outro sulista, mas aí uma coisa de sulista aqui que eu tenho que pontuar, né? O Uhum. próprio sulista não curte falar com sulista. Não, Engraçado. eles não procuram não comprar de quem é da região sul, cara. Ao Uhum. contrário do que se pensa que o sulista é bairrista, eles se defendem, se ajudam. Não, isso é mito. Na hora de vender, tu vende com mais facilidade para alguém do centro-oeste, da região sudeste ou norte, e para um gaúcho aqui ou para um sulista do Paraná para baixo, tu vai ter um enfrentamento maior. O pessoal E é uma tem. cultura que vai tentar explicar, né? Não tem uma explicação, falava assim, É cultura, cara. Tipo, o pessoal daqui não valoriza o produto daqui. Ao ah, contrário do que se fala. Quer dizer, o produto não. Se tu tem uma cuia para vender, se tu tem um aham, computador, sim, o pessoal daqui vai comprar de ti. Agora, se tu tem um produto que nem o meu, que ele é abstrato, eu vendo informações, eu vendo conhecimento, aí a tendência é o pessoal não confiar. Eles preferem aham, confiar num carioca, num paulista, uhum.
É, É, por exemplo, a gente tem uma fala, né, popular, aí pode parecer também um pouco preconceituosa. Por exemplo, a gente lembra dos baianos, os baianos são preguiçosos, né? E é um ditado popular que acaba se tornando uma verdade para muitas pessoas. O mineiro é conhecido, por exemplo, como um cara que é bem receptivo, mas o famoso mão de vaca, né? O cara não gosta de botar a mão no bolso. O sulista, eu não sei se você sabe, né? Mas ele é conhecido como assim, pessoas frias, né? Pessoas assim que não tem essa questão, assim, pelo menos pra gente aqui no Sudeste, né? cara, Povo sudestino. tem a ver com a questão da cultura europeia, né? Uhum, Então, como é que eu vou tentar explicar isso, cara, de uma maneira. Eu vou tentar sintetizar isso, tá? Sim, o sulista, por exemplo, ele. Se tu for numa escola, um período escolar, quando tu é jovem, uhum, tu vai ter uma barreira, uma dificuldade em fazer amizade. Porque o pessoal que já se conhece, eles tendem ali a se favorecer. Então, para tu conseguir entrar num grupo, não é que nem o carioca que chega ali, e aí, tal, conversa e já, com um uhum, sorriso, meia dúzia de palavras já entra no grupo. Não, não é assim. Aqui tu leva tempo até as pessoas terem o mínimo de confiança em ti. E uhum, é uma questão cultural, cara. E eu acho que tem a ver daí com essas raízes europeias que a gente tem, né? Da... Principalmente aqui da nossa região, tá? uhum, Tem diferença também no Rio Grande do Sul pelo seguinte: é que nem quando a gente fala de política, né? A metade sul do Rio Grande do Sul ela é mais esquerda. A metade norte da região sul do Rio Grande do Sul é mais à direita, é mais conservadora. uhum, Tem essa diferença no próprio estado. E aí um dia, por exemplo, aqui dos comentários que eu vi aqui no meu canal, de uma moça da região nordeste, que dela falou, que nojo, devia ter percebido pelo sotaque, ou seja, ela, mulher, super contra os sulistas só pelo fato de ser um sulista, sendo que ela nem chegou a ouvir minha opinião sobre política, né? uhum, E eu comentando lá naquele vídeo que é o que tem maior repercussão. Ela me detonando lá, né? Por uma questão de achar que eu era conservador. Pô, uhum, achar que eu sou conservador, sendo que ela não conhece nada a respeito da minha pessoa, né? uhum. Mas enfim. E também o sul do país é conhecido como conservadores, extrema-direita, bolsonarista. Aqui no Rio, por exemplo, 90% é de extrema-direita. Tanto que a escola onde eu dou aula, você não pode, em momento algum, falar sobre política, ideologia, a não ser que seja Bolsonaro. Só uma questão. Lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, né, em geral, fizeram uma pesquisa que lá está 50-50, esquerda e direita. Pois é, Interessante. no Rio. Mas, cara, se tu parar pra analisar, tu até entende por que o carioca ele tende a ser conservador, né? Não é nem conservador. Por que tem a ala bolsonarista, né? Uhum. Violência, cara. Violência. Se explica com violência. Daí, qual que foi o cara que, querendo ou não, pregou muito isso e bateu em cima dessa tecla e realmente tá. Quando tu fala com os especialistas de segurança pública, o pessoal diz, não, cara, existe uma larga diferença entre o governo atual e o anterior na Uhum. questão do trato. Basta a gente olhar o seguinte, né? A população carcerária, em quem eles preferem votar? Cara, é muito simples. Então, assim, Uhum. às vezes o pessoal também complica muito, né? Os discursos. Por exemplo, que nem quando tentam me enquadrar num setor ou outro, né? Eu olho e digo, mas espera aí, cara, não é assim. Por exemplo, tô fazendo estudo bíblico numa igreja evangélica, Uhum. mas eu não concordo com todas as questões dogmáticas da igreja. E não é porque eu tô indo lá que eu virei membro. Uhum. Né? Não, eu vou lá simplesmente porque é um local onde foi me oferecido estudo bíblico gratuito. São, sei lá, acho que 40 encontros que vão rolar durante o ano. Sei que vai passar de setembro. Né? Já tive várias aulas. Claro que tem o viés deles. Né? E aí é óbvio, cada religião vai pregar que a sua tá Não tem correta. como fugir. Só que eu não dou bola para aquilo ali. Eu penso o seguinte, Uhum. cara, eu tô vindo aqui beber das fontes do estudo. Eu sei que vai ter uma visão enviesada por conta deles e tá Uhum. tudo bem. Eu lido bem com isso de entender, cara, algumas coisas eu posso absorver daqui e levar para minha vida, outras eu vou abstrair e não vou dar bola. Porque eu sei que eles são dogmáticos e com uma ótica, com uma visão deles, que Uhum. para mim, a hora ou outra, é distorcida, né? Como eu te falei, cara, existe uma passagem bíblica que fala: existem várias moradas na casa de meu pai. Aí isso é uma coisa que eu jamais vou falar lá dentro, porque os caras vão tratar isso como uma blasfêmia ou como alguém que tá querendo ou não tripudiando em cima da fé deles, e eles vão dizer que eu sou alguém que fala com espíritos e que sou diabólico,
né? Que sou, sei lá, algum adjetivo ruim, tá? Mas, por exemplo, cara, quando eu falo isso, o pessoal acha que eu tô afirmando categoricamente que exista. Não, eu não afirmo porque eu nunca Uhum. vi nada. Mas eu tenho pessoas da minha família que são pessoas letradas, pessoas com uma boa base curricular, com estudo, que afirmam que já viram, já tiveram experiências com vida fora da Terra. O que eu vou te dizer a respeito disso aí? Eu acredito na possibilidade. Eu nunca vi nada. E aí, quando eu falo isso, como é que eu vou falar isso, por exemplo, dentro de uma igreja lá? O pessoal vai rir da minha cara ou vai dizer assim, pô, tu vai ser excomungado mesmo não sendo membro. Tu tá No fora sentido desse. de uma projeção, você está dizendo? Não, cara, eu acredito que possa existir. Eu nunca vi nada. Eu nunca vi, Uhum. nunca falei, nunca. Nunca vi nada A sobrenatural. experiência dos seus familiares seria a questão da projeção astral, Não, 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 não. nesse sentido? Além de ter visto coisas espirituais, eu tenho. Minha Uhum. Dinda, essa que mora fora, ela afirma categoricamente. Quando ela era criança, ela viu naves que ela tinha certeza não pertencerem a esse planeta aqui. Ou seja, ela falou assim: eu não vi um ser, uma entidade que eu possa dizer que é um irmão nosso de outro orbe. Ela falou, mas existe na minha família duas ou três pessoas, na verdade, que afirmam que já viram, já tiveram Uhum. experiências com seres fora desse planeta. Cara, eu nunca vi nada, tá? Então, assim, eu não posso afirmar, não posso dizer que é mentira, porque essas pessoas me falam, são pessoas lúcidas, são pessoas que pagam impostos, são pessoas extremamente, com todas as suas faculdades mentais plenas, né? Não são pessoas que têm algum tipo de problema, Uhum. não rasgam dinheiro, não comem merda, não fazem loucura, tá? E elas afirmam que viram coisas que não são desse planeta. E aí? Uhum. Aí agora, por exemplo, se eu vou lá na igreja e falo isso aí, o pessoal vai dizer, ah, pronto, vocês estão falando com o espírito, vocês estão Uhum. falando com... E eu sei que eles vão rir, vão te tripudiar, vão dizer que eu tô doido, Uhum. e eu vou dizer, cara, mas nem foi comigo. E pior que eu não vi nada mesmo. São coisas que aconteceram lá em 1960 e poucos, cara, eu nem era Uhum. nascido, eu não tava nem no saco do meu pai, como eu digo de brincadeira. Eu nasci em 87. Eu não era nenhum projeto ainda na cabeça dos meus pais, eles eram crianças, né? Uhum. E, em Fanfa, Barreto, que é uma região aqui próxima a Porto Alegre, porém a uns 30 quilômetros de distância no sentido de longitude, ali sentido oeste e leste, mais adentrado para a parte central do Uhum. mapa, ali foi uma região onde minha Dinda, que mora fora, e a minha Uhum. mãe, criança, viram coisas que elas afirmam até hoje. Cara, a gente tem certeza. E detalhe, elas viram em lugares diferentes e momentos diferentes Uhum. coisas que são parecidas. E uma já tinha seus 12, 15 anos e a outra bem criança, né, que é a minha mãe. Fora. A única experiência, assim, que eu posso dizer para você de uma forma visual, foi quando eu fui em Valença. Valença é estado do Rio também, né? Aí eu fui bem para a roça mesmo, não foi nem no centro, não. Eu tinha um tio, ele chegou até a falecer em 2012. 2014 ele faleceu. Eu lembro que a gente estava na roça, e tava eu e meu irmão, né, esse que mora aqui no Rio hoje comigo, né? Uhum. Aí eu olhando para aqueles pastos, estava bem de noite mesmo, e não tinha, hoje eu não sei como é que tá lá, mas tinha a casa e não tinha poste nas ruas, né? Era a estrada, né, de chão mesmo. E lá no morro, lá em cima, eu vi como se fosse uma luz. Não era uma estrela, não, era como se fosse uma bola de luz vermelha. Aí eu prestei atenção naquilo, falei, perguntei pro meu tio o que era aquilo. Eu falei assim, achei estranho, porque não parece uma estrela, uma luz no meio do pasto, no meio do nada, né? E ele chegou a falar para mim categoricamente que aquela luz, muitas vezes ele saía de Fusca, né, para o centro da cidade, às vezes de noite, e aquela luz seguia ele. E uma dessas ocasiões, ele estava com a namorada dele, ele estava, né, tinha tomado umas cachaça lá, e algo mais também, né, alguns entorpecentes. Então ele chegou a comentar comigo que ele voltando para a roça, aquela luz chegou a seguir ele e a namorada no carona. Assim, a luz estava tão perto, mas tão próximo, que chegou a iluminar a estrada toda, né, aquela luz vermelha, aquela bola vermelha. E daí ela assim, apavorada, mas assim, com muito medo, e ele rindo, né, ele achando graça aquilo tudo, rindo dela, rindo da situação. E ele falou, engraçado, que parece que aquela luz, ela fica lá em cima, mas me observando. E já aconteceu algumas situações em que eu pego meu fusquinha, né, eu vou pro centro, eu volto, né, dos forróis da vida aí, Tu, naquela época, ah, e tá. aquela luz seguia ele. Ah, tu não tem Fusca, ele tinha. Ele tinha, no caso. Eu era É, criança, eu tinha meus eu 12, tive 13 Fusca em anos no máximo. 2012, até adorava aquele carro. Bancaninha, fusquinha, né? É massa, é massa. Aí, olha, eu falo pra você sobre. Aí você estava comentando sobre Umbanda, a gente pode até voltar a falar sobre isso. A Umbanda, assim, eu acho que quem
quem é ateu tinha que ter uma experiência com Umbanda, né? Para ver que realmente tudo bem que o cara que de repente é mais voltado para a ciência, né? E vai explicar aqueles fenômenos da Umbanda, aquela coisa toda. Não, pra mim tudo Mas, aquilo é real, tá? Mas muitas das sim, entidades que a gente chama ali de Exu, alguma coisa e tal, na aham, verdade podem ser esses mentores de fora do nosso planeta. sim, eu acredito nisso. Quando você falou sobre. E é por isso daí que alguns religiosos mais Aham, ortodoxos classificam que, tu tá falando com espíritos, né, isso, umbralinos, tá falando com demônios, né? Na verdade eles não isso. chamam de espírito umbralino, mas enfim. Basicamente, como você chegou a mencionar uma palavra, quando fala que na minha casa há muitas moradas, eu acredito que, assim como existe o mundo físico, existe o mundo espiritual, né? Ele é feito por camadas, e assim como existe também os chamados, né, principados, potestades do nosso mundo, que o mundo espiritual também é interligado, eu acredito que também na outra dimensão espiritual, digamos assim, eu acredito que tem uma gama, né, um universo muito maior do que o nosso. Com Então, na certeza. minha concepção, existe sim, de fato, os espíritos, né, os enganadores, aqueles que se alimentam do nosso psiquismo, né, de nossas tristezas, nossos, né, dos vícios, etc. Mas existem também aqueles que estão aí para ajudar, na minha opinião, né? E o que eu percebi na Umbanda para você ser um bandista, você tem que realmente, assim, ter um psicológico muito bom, uma cabeça muito boa, porque a partir do momento que você começa a se envolver com a espiritualidade, um bandista, você abre portais, né, dimensionais, eu posso, de repente, o terceiro olho que seja, não só para coisas boas, mas Uhum. para coisas Não tão boas. impressionáveis, né? Então, eu Uhum. tive uma experiência quando eu me divorciei, né? Eu cheguei a procurar um banda, e daí hoje não, né? Mas eu sempre fui adepto do Santo Daime, eu cheguei a mencionar com você, o ayahuasca, né? Santo Daime, Também, cheguei a usar também fiz cogumelo, isso em 2022, eu acho, ou 23. o ayahuasca. Uhum. Então, você deve ter percebido. Então, imagina isso num contexto bandista, né? Ah, desculpa. Saúde. Não teve como Então, controlar. imagina, assim, situações fisiológicas, né? Então, imagina assim, no contexto da própria religião, da Umbanda, você começar a frequentar o Umbanda e você começar a tomar ayahuasca, você abre suas percepções, né? Em todos os sentidos. Então, eu comecei assim, acho que se eu fosse para Umbanda, eu seria hoje um mentor, né? Eu não sei como é que o nome que se dá lá, né? Mas eu senti, por exemplo, uma quase incorporação, né? Eu senti as próprias energias. Então, ficou mais apurado em mim, por exemplo, energia das pessoas, né? A própria aura. Até que certo ponto, eu me afastei, por quê? Como eu falei sobre a Umbanda, né? A Umbanda, você fica muito ligado, né? Você acaba transformando numa dimensão só o mundo físico e o mundo espiritual. Então, eu queria, assim, ficar mais pé no chão. Eu falei, cara, eu tô muito no plano espiritual e pouco os meus pés no chão. Então, eu me afastei da Umbanda por esse motivo. Porque as coisas estavam assim, acontecendo na minha vida, eu tive receio sei lá, ficar esquizofrênico, alguma coisa, porque a espiritualidade ela vem com força, né? E existe uma cobrança também nesses espíritos, né? Para você, de repente, fazer parte, ou servir, ou chamar, por exemplo, de meu guia, existe uma troca. Não é simplesmente você, igual na igreja evangélica, você tem Deus, aonde você, vou falar numa palavra bem de crente mesmo, bem popular. Ali o que acontece? Você peca, você erra, você pode prometer que você não vai cometer tal delito, você comete, mas Deus não vai te punir por isso, né? A não ser a nossa própria consciência. Agora lá não, lá se você não cumprir, você não cuidar, aí você é atacado por outras espiritualidades da Umbanda, que eles chamam de Quiumba, né? Vamos dizer assim. Portanto, tem que sempre estar se protegendo, se aprofundando cada vez mais. Então eu não estava afim. Eu tenho uma dificuldade muito grande em seguir regras. Não que eu seja rebelde, né? Mas no sentido de me sentir preso, né? Esse que é o problema, me sentir preso. Quando a pessoa diz para mim assim, que eu tenho que fazer algo, você tem que fazer, ou você tem que ser assim, aí cria um problema, porque eu não consigo, eu já travo, aí eu começo a me perguntar, eu tenho que fazer por quê? Eu Né? também tenho esse princípio aí é igual em nós dois. Uhum. Então, essa é a questão. Mas fala para mim como é que foi a sua experiência aí nessa religião, no espiritismo. Não, na Você verdade, comentou e.
Não, mas na verdade eu não tenho religião. Uhum. E Sim. não posso me considerar um espírita. Mas Uhum. assim, no período de pandemia, obviamente, todo mundo com muito mais tempo diante de tela, né? Eu, na verdade, eu tenho uma vantagem, né? Eu trabalho muito diante da Uhum. tela, e aí, por conta disso, então, na ocasião, aí minha mulher estava mais em casa, Uhum. obviamente, o mundo estava meio parado, né? Então a gente começou a olhar muitas coisas em conjunto. E aí, óbvio, as ondas de podcast, que explodiram no Sim. planeta Terra, mas aí muita coisa também de material espiritual, por conta do que estava acontecendo. Então o próprio algoritmo estava favorecendo esse tipo de conteúdo, né? Ou seja, as coisas de entrevistas longas, né? Bate-papos como esse, porém muito mais estendidos, e também essa questão dessa abordagem de uma visão espiritualizada das coisas, né? E aí, cara, eu busquei um pouco de acalento, um pouco de, vamos dizer que um abrigo, né? Um abrigo para mentalizar as coisas com alguns conteúdos espíritas. Mas aí, óbvio, eu não frequento o centro espírita. E até, Uhum. por exemplo, se o pessoal lá do estudo bíblico me ouve falar isso aí, mais uma vez eu entro lá em Uhum. conflito com os interesses deles, né? Só que o que, que eu percebo, né, cara? Como eu falei anteriormente, existem várias moradas na casa de meu pai. Qual é o sentido, né? Aí, isso que eu tento pensar às vezes. E isso que é as coisas que o pessoal da igreja dogmática, eles não param para analisar. Eles seguem uma. Eu sei que eu vou falar palavras que são duras e pesadas e não é isso exatamente que eu quero dizer. Mas eles seguem lá o ditador deles. Então, assim, eles levam em consideração o estudo de um pastor que estudou teologia, obviamente enviesado e imbuído do que são as suas aspirações, daquela coisa do cajado de Moisés que abriu o mar. Uhum. Eu não duvido que aquilo aconteceu. Só que eu acho que muitas das vezes o jeito com que ocorreram as coisas não foi tão poético e tão celestial quanto o pessoal Sim. imagina. Não foi uma coisa assim que, não teve a presença de um outro ser ali na volta. Cara, muito provavelmente ali, cara, uma visão minha. Posso estar falando uma baita de uma bobagem? Sim. Eu sei que isso vai ferir o ego de muitas pessoas religiosamente, vai, mas é um jeito que eu penso. Cara, e quem sabe lá quando Moisés recebeu lá os poderes, um cara que estava do lado dele é o que a gente consideraria um espírito maligno hoje. Mas quem estava ali era um ser, vamos Uhum. dizer que amando de nosso Senhor Jesus Cristo, mas estava do lado dele ali dizendo, não, vai lá e abre agora o mar com o cajado. Só que algumas pessoas não viam, outras sim. E aí esse ser daqui a pouco era alguém que a gente chamaria hoje de um alienígena. Por que não pensar nisso? Aí outra, qual é o sentido, cara, de existirem trilhões, não são bilhões, são trilhões, cara, de planetas. Existem mais planetas fora do nosso sistema solar do que grãos de areia na Terra. E olha que tem grão de areia na Terra pra burro, né? E é assim, existem muito mais sóis do que grãos de areia. E em cada sol desses, cara, orbita ali uma meia dúzia de planetinha. Ou mais. Porque aí agora eu vou usar uma frase pesada. Porque é diabos que existiria só a gente, cara, como raça inteligente no planeta. Aliás, no sistema. Aliás, no sistema solar não, no universo. Aí outra, se falam das possibilidades de infinitos universos e que a gente enxerga uma pequena parte do universo, que existe ainda outros universos que a gente não consegue enxergar aqui. Ou seja, a luz que penetra os nossos olhos no que a gente tem de sóis aqui no nosso entorno não nos permite enxergar essas camadas que estão mais longínquas ainda. Então, assim, se existem, sei lá, vamos trabalhar com a possibilidade de o universo que a gente consegue enxergar. Ele é de alguns trilhões lá de bilhões de quilômetros, tá? Se nós tivéssemos pelo menos mais 5 desses, onde a gente não consegue enxergar, olha quantas possibilidades a gente está falando. Só que daí, aquela velha história, como que uma raça inteligente chegaria aqui ao nosso planeta se nós temos a questão do tempo, espaço e viagem, que a gente calcula que na velocidade da luz levariam tantos milhões de anos para chegar? Aí o único jeito disso acontecer é através de consciência. Ou Uhum. seja, uma manifestação de uma consciência de algum irmão nosso inteligente que está muito distante, mas que manifesta por perispírito, Uhum. ou por pensamento, ou por telepatia, seja lá como for. Porque não tem como viajar de lá até aqui rápido. O cara, mesmo vindo na velocidade da luz, ele levaria a vida da gente para chegar aqui. Ou seja, ambos estariam mortos até a Uhum. chegada do cara nessa nave. Sim. Mesmo andando da velocidade da luz. E essas coisas que tu tenta falar com um religioso fanático, e o cara não consegue compreender dessa possibilidade. Ele não Uhum. consegue conceber que existam irmãos nossos inteligentes, né,
como eu te falei, eu nunca vi nada, eu não falo com eles, eu não tenho contato com nenhum, cara. Gostaria muito, que talvez eu melhoraria muito como ser humano, né, nas coisas que eu falo aqui. Mas provavelmente talvez a gente não consiga falar com esses irmãos. Mas agora, que eu não duvido da possibilidade, e muita coisa que é mencionada biblicamente, como uma entidade celestial, como um Senhor que soprou, ou como Espírito Santo, cara, por que não? Muitas das vezes, amando de Deus, amando de Jesus Cristo, o cara que falou lá não era o Espírito Santo, era um alien. Era um cara que não podia usar uma... Por exemplo, ele não tinha permissão de usar uma roupa parecida com a nossa, né? Ou seja, vestir um corpo como nós. Ele muitas das vezes não podia aparecer. Ele apenas era uma voz, uma consciência falando com os nossos irmãos aqui. Pessoas, não sei se eu poderia dizer, né? Mas uma outra raça, com uma inteligência maior do que a nossa, com uma vivência espiritual maior do que a nossa, e que veio aqui com a missão de, olha, tu não pode aparecer, ou se tu aparecer tu tem que usar uma roupa X ou Y, pra não assustar ninguém, mas tu vai ter que inspirar fulano de tal. A tua missão, quanto encarnado, é de ajudar esse cara aqui a chegar no objetivo dele. Por que não, cara? Por que não? Pra mim isso é mais fácil de acreditar do que nessas coisas que a gente fala, trata como celestial, como e a gente reduz muito Deus, né? A gente for pensar bem, reduzimos muito Deus. É igual, imagina lá no século XV, por exemplo, né? Antes dos europeus, quando eles chegaram aqui no continente americano, ou nas Américas, né, no plural, se você perguntasse para o indígena, né, antes de enxergar, por exemplo, né, aquelas embarcações, enxergar as roupagens, né, a cultura do europeu, seria também algo alienígena. Então, se, na cabeça dele, você falar para o indígena assim, imagina uma caravela, ele nunca teve contato com aquilo. Então, onde a cabeça dele, né, iria mencionar a mesma coisa a gente. Então, eu acredito que essa questão da própria física quântica fala sobre isso, a gente falar sobre esse tipo de viagens, né, interplanetárias, a questão de espiritualidade, de Deus, onipresente, onisciente, onipotente, são algo que a nossa mente ela não consegue alcançar porque a gente nunca viu, né? Se de fato existe mesmo um plano espiritual do outro lado, acredito que a gente consiga, iremos, né, entender de uma forma bem mais abrangente, até porque esse corpo físico nosso, ele serve como se fosse, até inclusive Platão falava sobre isso, né? Não sei se você já chegou a estudar sobre Platão, ele falava muito sobre a questão no mundo das ideias, né, e o mundo sensível. Basicamente, o que? O mundo sensível é o mundo físico, né, a gente tem um conhecimento de acordo com os nossos sentidos. Então, esse corpo físico ele é uma roupa. Então, como a gente conhece, a gente tem conhecimento. Por mais que a gente estude, a gente tenha contato com ética, com filosofia, com matemática, astronomia, astrologia, e existe o mundo das ideias, que é como se fosse um mundo, né, a gente fosse, por exemplo, uma alma, né, nós já nascemos, nós já temos, de fato, todo o conhecimento, né, a gente tem todo o conhecimento, e a partir do momento que a gente nasce, a gente é inserido nesse corpo físico, e esse corpo físico, ele limita o nosso conhecimento. Isso é uma teoria de Platão, tá? Então, quando a gente chega aqui, a gente esquece de tudo, né, e é preciso a gente estudar para rememorar, relembrar aquilo que a gente já sabe, porém, esquecemos. Aí ele fala sobre reminiscência, né, que seria o conhecimento prévio que nós temos, só que está preso no nosso inconsciente. Então, a gente precisa o quê? Nesse mundo físico, né? A gente tem a limitação do corpo físico, então a gente precisa, de fato, relembrar aquilo que já sabemos. Isso é um conceito depois vai ser refutado, lógico, né? Essa ideia. Então, assim, o que eu pego, assim, como exemplo? Que esse corpo físico nosso, que a gente enxerga, né? Ninguém sai por aí enxergando, por exemplo, o mundo espiritual, a não ser que você treine nisso. Né? Então, até porque se todos nós tivéssemos a capacidade de enxergar o mundo espiritual, nós veríamos muita coisa boa e muita coisa pesada. Exatamente. Eu acho que a nossa mente iria enlouquecer. A gente não está preparado, por exemplo, total. Físico. Por exemplo, a gente já pensou, por exemplo, como é que seria o Fraga viver a eternidade nessa Terra? Das suas condições atuais hoje. Já parou pra pensar? Viver eternamente nesse mundo, do jeito que ele é, e nas suas condições atuais hoje. Você descobrir que hoje você não vai morrer mais, você vai viver eternamente. Vamos dizer assim, mantendo a minha carcaça atual com exatamente, os meus quase 39 anos. Sem vantagem nenhuma.
a vida seria o quê? Um tédio? Seria, eu acho que o nosso psiquismo, a gente já nasce com... acho não, é um conceito freudiano também, né? Que a gente nasce já com duas pulsões, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, a pulsão de vida são os nossos sonhos, né? Aquilo que Almeja, a gente planeja para nossa vida, pensa né? As alcançar. alegrias, um curso que você quer fazer, falando de uma forma mais cotidiana. E a pulsão de morte, a gente já nasce, mas se a gente for pensar bem, já nasce e a gente já vai morrendo, Sim, né? a A cada gente respirada. nasce, cresce e vai se preparando para a morte. E a pulsão de morte também são muitas pessoas, elas o próprio vício, por exemplo, né? A autoaniquilação, a autodestruição, o suicídio, é a pulsão de morte. Então, eu acho que são questões que hoje, quando a gente fala sobre mundo espiritual, até mesmo Cristo nos promete essa questão da vida eterna, a gente não está, o nosso corpo físico, o nosso psiquismo não está preparado. Acho que a gente iria enlouquecer. Imagina, vivenciar aqui uma vida eterna, você saber que não vai morrer mais. Acho que seria um eterno tédio a vida, né? Com sofrimento, com... Como eu não tenho essa possibilidade, realmente eu nunca parei pra trabalhar isso Uhum, mentalmente, como seria, né? Mas realmente chegaria um ponto que seria tedioso, né? Tu imagina todas as sim. pessoas que tu conviveu, irmãos, pais, eu tô falando assim daí gerações, né? E aí daqui a Uhum, pouco tu perde todas essas pessoas, e aí vem pessoas sim, novas. E aí aquelas pessoas, elas não têm o mesmo conceito que tu de vida. sim. Porque, sei lá, as experiências do coletivo, elas estão cada vez mais diversas, né? Até porque, por exemplo, a nossa geração, nós tínhamos uma consciência de um coletivo muito diferente, né? Porque todo mundo olhava os mesmos programas de TV, Exatamente. todo mundo tinha os mesmos. Vamos dizer que as mesmas alternativas, né? Ou seja, somos eu e tu da fase em que tinha Cavaleiros do Zodíaco, Xuxa, Power Rangers, Não tinha Ayrton, vantagem, né? Ayrton Senna correndo, então era o nosso símbolo de vitória fora do país. Que mais? Então, nós tínhamos um coletivo, aliás, uma falsa sensação de coletivo da nossa geração, que uma geração hoje que tem 10 anos de idade, 15 não tem. Eles já Uhum, estão muito mais nos seus nichos, né? As suas bolhas. E, cara, daqui a mais 15 ou 20 anos, isso que a gente tá falando aí desse coletivo, provavelmente as pessoas mais novas não vão entender. Quem tiver com 30 anos daqui a uhum. 15 ou 20 não vão conseguir compreender essa coisa do coletivo que a gente tinha. Aí tu imagina daqui a pouco tu continuar existindo, e aí tu tem a sensação de que, pô, só eu no mundo tenho essa perspectiva, Uhum. porque todas as outras pessoas da minha geração não têm essa perspectiva. Eles não vivenciaram isso que eu tô falando. Logo, eles não têm essa base que eu tenho. Aí chega um ponto que começa a ficar chato. Porque daí, sei lá, se ficaria difícil de viver, afinal, com quem tu trocaria ideia sobre uma perspectiva como essa, por exemplo, tá claro? Eu peguei aqui um assunto bem pequenininho aqui e acabei discorrendo muito sobre, né? Uhum. Mas nós tínhamos uma consciência de coletivo porque todo mundo olhava. A gente tinha a Rede Globo, que era 01 no país, hoje em dia nem tanto. Todo mundo assistia a mesma novela, o mesmo jogo de futebol, o mesmo esporte, o mesmo filme. Então, no dia seguinte, o que tu tinha pra comentar era aquilo que estava disponível em 5 ou 6 E canais, né? não tinha TV a cabo, né? Assim, não tinha canal de, aquela Disseminado, não. vantagem de estar em canais de assinatura, né? Até um tempo, depois que... Aí o nosso YouTube da época era MTV, Uhum. imagina, que era a coisa mais sensacional que tinha. Todo mundo Nossa, torcia. tinha conhecidos que ficavam o dia todo, chegava da escola, ficava o dia inteiro assistindo MTV, que era Porque era coisa. E assim, se tu parar distribuição. pra analisar, não era o melhor programa, né? Se Não. parar pra analisar. Mas, na ocasião, com as possibilidades que a gente tinha, né, de escassez de, por exemplo, internet, cara, era o melhor programa que a gente podia assistir. Era aquilo ali, ou partir pra mesma coisa que todo mundo olhava, que era, sei lá, a repetição de 30 vezes no ano de Volta à Lagoa Azul. Uhum. Então Meu era. Deus. Cara, então é exaustivo. E aí tu imagina também, né? O mais engraçado. Na época a gente podia ver corpos expostos sem nada, né? E era Uhum. tranquilo, era normal. Então, hiperexposição à sexualidade. Não que eu vou ser hipócrita, como eu digo pro pessoal, de não dizer, ah, não, era legal. Claro que era legal. Era legal sim a gente ter acesso àquilo. Não vou bancar aqui agora um mentiroso dizer que não. Só que olhando para a sociedade que a gente construiu posterior, não foi a Uhum. melhor escolha, não. Tanto que a gente É, tem hoje aí uma imbecilização coletiva bem enraigada nisso sim. aí. Nessa coisa dessa hiperexposição a tudo que. Uhum. Cara, os pais não estavam em casa.
as empresas de TV aberta, né, aliás, empresas porque são estatais, né, a gente paga com imposto isso aí, os caras queriam Ibope, os caras queriam audiência. Então eles, cara, quer saber? Vamos largar mesmo ali a juventude pra olhar a gente sem roupa, não é nada. Depois os pais que resolvam isso aí em casa. Os caras não estavam nem aí, né? Não. Mas, falando ainda de absurdo, né, cara, sobre essa minha questão, é óbvio que se eu for lá hoje, na mesma igreja onde eu tô fazendo estudo bíblico, e falar dessas minhas ideias, eu vou ser tratado como louco. Simplesmente por pensar diferente do pastor e da doutrina que os caras largam lá. Porque, querendo ou não, nós temos lá Cara, a cada 15 dias muda, né, o pastor que nos ensina. E eles estão pegando só o Novo Testamento. Então é desde Mateus pra frente, se eu não tô enganado. Tá, então, são muitos livros, né? E a gente trabalha em cima do Novo Testamento. Sim. A Bíblia, assim, a Bíblia, para mim, como eu aprendi, né? Como estudar a Bíblia, na minha concepção, é você pegar o contexto histórico, porque tem muitas palavras, né? O contexto que condiz com a época, e eu percebo que às vezes hoje pastores conceituados, aí eu não sei se realmente fazem de propósito, porque dá mais audiência, dá mais público, mais gente, ou se é uma questão ideológica. Ele aprendeu daquela maneira, ele enxerga só daquela forma, mas a Bíblia, ela é cheia de, digamos... até quando você vai numa igreja, você percebe os furos de roteiros. Então, a Bíblia, para mim, para estudar, você precisa entender o contexto da época, o significado das palavras, e, se possível, uma tradução muito boa. Concordo, Porque total. senão a gente vai ser apenas mais um protestante. Como tu tava falando de índio e caravela, né? Um índio, como é que um índio ia descrever algo que eles não tinham nome embarcação, navio, barco, não tinha esse nome. Imagina, pergunta pra ele o que é uma bússola naquela época. Um espelho. Um astrolábio, um espelho, exatamente. Então, tudo isso, âncora. Os caras não tinham a menor noção, né? Então, como é que eles iam descrever na linguagem deles algo para relatar o que eles estavam vendo? Não, faltavam palavras no vocabulário para descrever aquilo. Ponto número 1. Aí tu pega, por exemplo, a Bíblia, acho que ela conta histórias ali, que seria desde a formação do mundo, né, que é a Gênesis, até como é que a Bíblia vai conseguir relatar cientificamente, com bons termos, com boas noções de vocabulário, algo que data 4,5 bilhões de anos. Não tem como, cara. A Terra formar lá, ou seja, a Terra em formação ainda, da lava, não tem como, cara. E outra, nós não estávamos lá. A gente veio centenas de milhares de anos, aliás, alguns bilhões de anos depois, que a gente é pós-dinossauros, e eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Tá, então, fora isso, cara, foram alguns bilhões de anos de muito êxito de dinossauros aqui, né? A Bíblia, né, ela... O nome Bíblia, né, então é uma coleção, uma coletânea de livros, que vem de biblioteca, Bíblia. Então, antes da Bíblia ser escrita, né, lá em Gênesis, também não se sabe o autor, dizem que foi Moisés, né, eu também não sei. Mas... se eu tentar chutar aqui, eu vou falar bobagem. Mas assim, antes da Bíblia ela ser escrita, ser um manuscrito, a informação da Bíblia, ela foi, para quem escreveu, né, ela foi relatada de uma fonte oral, de repente uma tradição oral. Assim como existe hoje em dia, a gente chama de mito, a gente chama de mitologia a religião dos outros. Então existe a mitologia africana, indígena, tupi-guarani, né, africana. E geralmente a gente, falando sobre a questão do olhar do outro, falando agora mais uma questão mais sociológica da coisa, a gente tem muito essa mania a gente demoniza, né, a religião do outro. Aí quando a gente fala, por exemplo, sobre mitologia grega, ou a crença, né, no caso do outro, né? Uma crença. Então, cada religião, ela tem uma perspectiva de criação. A criação foi desta forma. Mas a gente não para pensar sobre a nossa. A nossa é uma verdade absoluta e é inquestionável. Então... que essa é a minha briga com qualquer religioso. Sim, exatamente. Mas isso eu não consegui, de certa forma, perder a minha fé em Deus. Apesar de, né, ser não sou inteligente, aquela coisa, mas eu estudei filosofia, psicologia, né, e já li sobre os principais ateístas também, os filósofos, Nietzsche, por exemplo. Eu não consegui chegar no ateísmo. Eu percebo também que, por exemplo, o próprio Nietzsche, quando ele fala sobre, ele dizia, né, Deus está morto,
ele teve muito mais um problema religioso do que com Deus, né? Se a gente for pensar dessa maneira. Então, quando a gente fala sobre a lei de Moisés, que Moisés ele vai propagar aquela lei, os mandamentos, antes já existiam outras leis parecidas. Então, até próximo ali aos mandamentos. Então, Moisés falava, por exemplo, algumas leis de Moisés, que era olho por olho, dente por dente, né? E veio muito inspirada naquelas leis de Italião. Você deve ter ouvido falar também, né? Lei de Italião, que era aquela lei olho por olho, dente por dente, de um povo antigo que Eu não existia. sei se o termo talião eu já ouvi em algum momento. Uhum. Provavelmente sim, mas não. Que foi a primeira lei, É melhor eu não né, tentar bancar aqui o registrada. intelectual e falar bobagem. Foi a primeira lei, assim, que foi registrada na história, né? Um povo antigo. Ah, Aí talhão vem dizem de entalhar as coisas em pedra ou em as leis? Italião, isso, Tá, detalhavam as leis em pedras mesmo, exatamente. tá. Não, então eu tenho uma Uhum. percepção quanto, não nada muito Sim, sim. aprofundado. Então, assim, a Bíblia ela é um conjunto de livros. Aí eu costumo falar que a Bíblia, né? Aí, de repente, o camarada vai ficar chateado, o religioso, mas a Bíblia, na minha concepção, é um livro do homem, não é de Deus. Por quê? Concordo. De fato, ela foi escrita pelo homem, e nós, seres humanos, quando a gente, até hoje a gente estuda história, por exemplo, a história investigativa, se eu for perguntar, por exemplo, sobre a história da minha cidade, para pessoas mais antigas, ou um relato, ocorreu um incêndio, mataram, sei lá, 150 pessoas. Se eu for fazer uma investigação oral para 10 pessoas sobre aquele acontecido, cada pessoa vai fazer um relato diferente uma da outra, né? E pode ser que a nossa mente, isso é uma questão neurológica. Quando a gente não lembra de um relato, a gente acaba imaginando, não vou dizer inventando, né, mentindo sobre o ocorrido, mas a nossa mente ela vai preencher aquela lacuna, que é o esquecimento, a gente acaba tomando uma certa verdade sobre coisas que não aconteceram. Tu Por isso acaba que, gerando no teu texto uma licença poética, né? exatamente, Sim, aí tu falta um pouco com a verdade, porque, primeiro, exatamente, às vezes te falta vocabulário pra explicar. isso. E aí, assim, vamos lá. O pessoal que relatou, até porque tu deve saber disso, eu não tenho como cravar a informação, Uhum, mas alguns teólogos, alguns estudiosos bíblicos afirmam que a Bíblia ela data de 6.000 anos atrás para agora, né? uhum, E aí a gente tem a ciência que explica que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e o universo sim, 13 bilhões impossível, né? aproximadamente, possíveis. Já tem relatos novos hoje da própria ciência que afirma que isso pode ser 4 vezes maior. Não a Terra, tá? Mas o universo, a criação do Uhum, universo, 4 vezes maior do que o datado de 13 uhum, bilhões. Então tu imagina, cara, o quanto tem, como eu te falei, das possibilidades de outras moradas muito mais evoluídas que a nossa de civilização, né? E sim, fora sim, todo claro. outro embasamento. Aí a gente Uhum, pega uma Bíblia, que foi escrita entre 6.000 anos atrás a 2.000 anos atrás, tá? Que começaram a colocar essas informações em papel. Aí tu tem questões de vocabulário da época, ausência de algumas definições, como por exemplo, carruagem de fogo. Era o melhor jeito que os caras conseguiriam sintetizar uma nave. uhum, Uma nave de luz âmbar, que nem tu falou aí antes, uma luz vermelha, né? Aí o que tu vê sim, hoje de pessoas aí, ufólogos falando? Ufólogos afirmam que cores avermelhadas ou na cor âmbar, que é meio parecido com um laranja, né? São geralmente energias densas, energias de um orbe ou de seres não muito iluminados. No não sentido. sabia. Dizem, tá? Dizem. Uhum, Já quanto mais para branco ou para azul, melhores são as intenções desse pessoal. uhum, Agora, eu que nunca vi nada disso, como é que eu vou afirmar que a luz azul vai ser. Cara, para mim, qualquer um ser que descer aqui, cara, diante de mim, dependendo do como ele vai me encarar, se é que isso, né, existe, eu acredito que possa. Nunca afirmo que exista porque nunca vi nada. Mas eu não duvido da minha tia que fala isso, da minha mãe que viu criança, e de outras pessoas também que relataram. Por exemplo, uhum, tem um humorista aqui bastante conhecido aqui da região, só que ele é lá de Porto Alegre, e a mãe dele, que é uma religiosa, bem fervorosa da igreja evangélica, afirma que quando criança viu algo, uhum, uma bola de fogo iluminada, de dia, era de manhã, ela é a mãe dela. E que no resto da semana elas não conseguiram trabalhar e voltar para aquele lugar no campo. Isso lá na região de Erechim, que é mais ao uhum. norte do estado. Que ela falou, elas não estavam com medo daquilo, porque era algo que elas não sabiam explicar. E ela falou, cara, acredito em Cristo, mas o que eu vi eu tenho certeza que não era desse planeta. E aí, cara? Interessante. Sabe? E aí, outra, tu vai dizer que uma pessoa dessa é doida, sendo que ela tem dois filhos inteligentíssimos, Uhum,
O cara com a rapidez de raciocínio, professor de história que largou a profissão para virar humorista, né? Ela com todas as faculdades mentais, sem falar uma bobagem, falando super sério sobre isso. Cara, como é que eu não vou pensar na possibilidade? Mas se eu falo lá dentro do estudo bíblico com o pessoal vai cair de pau em mim e vai dizer, cara, tu é doido. Tu tá vendo coisa, tu tá falando com reptiliano, com... Diabo. Isso, né? No mínimo. Tá falando com as entidades aí que não... E os caras vão querer me excomungar de lá. E aí eu não vou poder abrir minha boca e falar o que tá no meu coração lá pra eles, né? Eu vou ter que ficar lá dentro do estudo deles, ouvindo aquilo, mesmo não concordando com algumas coisas e pensando, não, eu não vou desrespeitar os caras. Mas uma coisa que a religião é chata pra caramba é essa coisa que nem tu falou antes, né? Cara, tu tá aqui e o certo é isso aqui. Tá, mas peraí, vem cá. Tem certeza que tu, quando estudou teologia, tu não teve um estudo com um cara que também tinha inclinações a atender o apelo dos religiosos da tua religião? Então, por exemplo, quem é quadrangular vai ter lá um jeito de falar, uma liturgia. O pessoal protestante, a mesma coisa. O católico também. Cara, tudo tem viés. Aí eu olho, cara, se eu puder ouvir as coisas sobre Cristo sem viés, porque, por exemplo, tá, Jesus Cristo hoje, o que tu acha que ele pregaria pros muçulmanos que vão lá e jogam gays do abismo? O que ele ia dizer? Cara, é teu irmão. Aí, por exemplo, chega numa igreja evangélica hoje, onde eles, né, dizem que aquilo, obviamente, tá, biologicamente não é correto, homem com homem, mulher com mulher, biologicamente. Mas tu acha que Jesus Cristo, se voltasse, ele não ia abraçar todos os nossos irmãos gays? Não chega a mencionar sobre a homossexualidade, né? Ele ia simplesmente abraçar todos, cara, e dizer, cara, respeitem uns aos outros, amem uns aos outros. É isso que eu vim pregar 2000 anos atrás e eu quero que vocês façam hoje. Então assim, cara, teu irmão, se ele... Aí desculpa se eu vou pegar pesado agora, cara, pouco tô me lixando se tu transa com a bunda ou não, cara. Sabe? O que importa pra mim? Tu é uma pessoa boa? E é engraçado, você deve ter visto, por exemplo, no próprio YouTube, aí eu acompanho, não é que eu acompanho, aparece, né? É um pastor que ele é ex-gay. Eu já fui a algumas igrejas que um ex-gay, geralmente uma ex-trans, vai falar um testemunho. Então, tanto no YouTube quanto na igreja, o que eu acho mais comum? O cara chega ali, aí faz questão de mostrar as fotos, né, antigas, olha como é que eu era linda, né? O cara expõe aquelas fotos, aí o cara, hoje não, aí o cara começa, de certa forma, ele deixa de ser, por exemplo, né, por as questões aí, um gay, uma trans, que seja, passa a ser, se diz, né, hétero, e começa a fazer uma propagação para quem é gay, né? Então, às vezes, o que eu sinto nisso daí? A mesma coisa a pessoa que tem uma moralidade muito elevada, ela vai para a igreja, começa a pregar algo que ela era no passado. Mas eu acredito que a pessoa que faz uma parada dessa não deixou de ser. Ou, sei lá, quer ser, né? Ou tem vontade, mas precisa afirmar para si mesmo que, de repente, está liberto, né? Entre aspas. E o mais engraçado é isso. Tem um canal no YouTube de um certo pastor que ele faz questão de todos os vídeos mostrar as fotos antigas, né, de como trans era linda, era bela, né, festas e tal, e o de agora, né? Então, se de fato você tem um rompimento com o seu passado, cara, deixa o passado para trás. Para que se por exemplo, hoje, se eu for um viciado, né, em qualquer coisa, e hoje eu não sou viciado, mas não fazendo uma comparação né, com uma trans e droga, não é isso. Mas se tem algo que hoje, né, eu falo assim, pô, eu vou virar essa página, eu vou deixar para trás, não tem por que ficar trazendo à tona algo que eu fui, né? Até porque dá a impressão que não está resolvido, né? Não está resolvido, tem algo, exatamente, tem algo que não está, né, não tá certo. É uma autoafirmação, eu preciso provar que eu não sou mais aquilo, e o cara fica sempre conversando com o passado, sempre trazendo à tona. Eu não acho isso legal. Se a gente for pensar bem, nas igrejas evangélicas aí, principalmente com pastores, tá cheio de narcisista, tá cheio de cara que não gosta de ser questionado, tá cheio de cara que geralmente ele aproveita da posição para exercer um certo poder, né? O cara que não tem uma autoestima, é o cara para poder exercer, né, aquela autoridade pastoral, para punir, né, para se tornar um diabo na terra, né, e chamar de ungido de Deus. Está cheio, cara. Eu já vi muito. O que eu mais vejo, assim, logicamente que eu tenho, assim, conhecidos pastores que são pessoas maravilhosas, mas, assim, muitos também, assim, de um narcisismo não, mas sem precedentes. Isso tem em todos os lugares, Lucas. Cara, sim.
os líderes religiosos, muitos são embebidos, né, de ego. Sim. Eles deixam aquilo inflamar, né? E Aham. aí, por exemplo, vem um Juquinha da vida que nem eu aqui e vai lá e contesta, pô, primeiro lugar é que os caras vão usar assim, qual que é o teu embasamento bíblico sobre... Então, não, Aham. pra pensar e pra falar as coisas não precisa de embasamento. Exatamente. Uma coisa, cara, que tá me fazendo mudar muito a minha percepção quanto a Jesus Cristo é o The Chosen. Antes, quando eu te falei aqui a respeito Nossa. do ele abraçar os nossos irmãos, independente da escolha deles, independente do que eles fazem entre quatro paredes, tá? Que isso não interfere como um cidadão de bem, cara, na rua. O que tu faz. Claro que eu sou, por exemplo, quais as coisas que eu sou contra? O evento lá, o evento eu acho uma sacanagem, porque é um rasgo de dinheiro público. Só que da mesma forma eu Nossa. acho o carnaval inútil, tá? Uhum. Tem uma moral pra quem vive daquilo ali, porém hoje em dia as pessoas estão cada vez ligando menos, na minha opinião, pro evento. Então, tem a comunidade que vive aquilo o ano inteiro e que precisa daquilo para sustentar, Uhum. ok, porque tem o turismo envolvido, tal. Então, assim, como trabalho, cara, ok, eu sei que tem pessoas que precisam, mas aquela festa da carne, onde a gente vai ver um monte de pessoas sem roupa, não acho que aquilo é um dinheiro útil. Eu Sim. preferia que aquele dinheiro fosse destinado a fazer um hospital ou para educação. Ponto número um. Ou quem quiser fazer o carnaval, que faça seu próprio carnaval, Bingo. né? Bingo. Que a cidade que está afim de que tenha uma Aham. cultura envolvida quanto a isso que faça. A minha cidade natal mesmo nunca teve uma tradição muito forte. Claro, Uhum. tem de comunidades quilombolas, comunidades afro, tem, tá? Mas assim, forte de 90% da cidade, até porque olha o nome da cidade, Novo Hamburgo. Cara, uma cidade de origem, as raízes todas, a maioria são alemãs. Não Uhum. tem uma tradição forte aqui de carnaval, cara. Aí, por exemplo, tu pega lá dinheiro público e aí tu vê um carro alegórico. Sabe o que que foi, cara? Um dia um carro alegórico que eu vi, inclusive aqui na rua onde eu moro hoje. Né? O carro, cara, era esses carrinhos de fábrica, que tu ergue aqui Aham. o Tzinho aquele, né? E tu sai empurrando com as rodinhas tipo de carrinho de mão, sabe? Quatro rodinhas daquelas. E em cima era uma cebola de isopor. Cara, coisa mais nada a ver, cara, sem lógica nenhuma. De falta de criatividade, de falta de orçamento. Daí tu olha, Uhum. cara, e foi destinado dinheiro nosso de impostos pra isso aqui. Claro que na ocasião eu não pensei nisso, né? Eu era um Aham. guri, tinha uns 20 anos, eu acho. Só que tempos depois eu fiquei com aquela imagem na cabeça, né? Daí eu fiquei pensando, cara, é nossa grana que é rasgada pra fazer isso aqui. Que coisa Aham. mais sem propósito, cara. Pararam de fazer. Já faz uns 15 anos, ou. Cara, pelo menos uns 10 que não tem mais o evento. Não tem mais desfile de carnaval aqui em lugar nenhum. Uhum. Porque eles viram, cara, não faz sentido, a comunidade daqui não conversa com isso, tá? E aí, claro, como eu tava falando antes, a respeito de orgulho gay, cara, eu acho um rasgo de dinheiro público. Sim, sim. O carnaval também. Eu acho que a gente tem coisas melhores para investir o nosso dinheiro, né? Uhum. Até porque, como boa parte dele é roubado,